Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com o Thiago Alves, CEO da Regus no Brasil, sobre a reforma trabalhista. Thiago, a gente teve a reforma trabalhista no ano que passou e muito se fala sobre o impacto dessa reforma no mercado de trabalho. Muito foi falado também sobre o horário flexível, o trabalho flexível. Você já está percebendo algum impacto da reforma no seu mercado? Com certeza, Carlos. Por quê? A reforma, um dos principais pontos da reforma foi a aprovação da intrajornada, né? Ou seja, você pode contratar hoje funcionários por 15 horas, por 20 horas, porque antes você era obrigado a contratar ou 4 horas ou 8 horas, isso agora está muito mais flexível. Só que não faz sentido para as empresas voltar no espaço tradicional, no escritório tradicional e ter que contratar o escritório por mês, que são 720 horas. Então, peraí, eu tenho que pagar por um espaço de trabalho 720 horas, sendo que eu estou pagando para o funcionário só 15 horas de trabalho? Né? A equação não fecha. Então, os espaços flexíveis e os coworkings, eles agregam muito valor para as empresas que adotarem a intrajornada, porque ele pode comprar o mesmo espaço de trabalho na mesma quantidade de horas. Então, se eu tenho um funcionário que trabalha para mim 25 horas, eu vou lá e fecho 25 horas de coworking para ele. Ou se ele trabalha para mim uma vez por semana, eu vou lá e fecho uma vez por semana de escritório. Então, essa foi uma questão discutida e aprovada na reforma trabalhista que gerou muita demanda para a gente. Então, essa demanda part-time, ela passou a ter essa... Vocês têm empresas hoje que buscam vocês para isso. Exatamente. E com essa demanda específica, olha, por causa da reforma trabalhista, esses funcionários vão migrar para a intrajornada ou estão sendo contratados em intrajornada, né, em regime de intrajornada. Qual que é a tua solução para que eu possa dar 30 horas de escritório para esse na Paulista, 15 horas de escritório para esse em Alphaville, e aí a gente compõe a nossa solução em cima da demanda que ele tem. Como é que é essa solução? Como é que vocês fazem isso? Eu posso, por exemplo, se ele precisa de um escritório privativo, por hora, eu componho tantas horas de escritório privativo para ele. Se ele precisa de um coworking, pode ser por dia, por hora, a mesma coisa. E quem está buscando são grandes empresas? Grandes e médias empresas, De que setores, por exemplo? Eu te diria que principalmente dos setores mais ligados aí a parte de consultoria, grandes empresas de consultoria, porque é o pessoal que já está acostumado a trabalhar nesse regime mais part-time, né? Agora, um outro movimento bacana da reforma trabalhista, Carlos, é que como não havia, digamos assim, uma definição clara sobre o que pode ou não pode ser feito de home office, e agora como parte da reforma trabalhista, né, um dos pontos é que deve-se adotar as mesmas medidas no home office em termos, né, de garantir a segurança e estrutura do empregado do que ele tem no escritório. Muitas empresas e muitas pessoas estão num movimento um pouquinho contrário, né, do home office, é o close to home office, né, trabalho de casa, não, trabalho perto de casa. E aí é onde, por exemplo, empresas que têm uma grande rede de espaço flexível conseguem se beneficiar também dessa demanda, porque se tinha um funcionário que trabalhava 3 vezes de casa e, de repente, por causa da nova lei, é mais barato, em vez de ter que capacitar a casa dele para que ele trabalhe de casa, é mais barato você dar um cartão de acesso para ele a uma unidade da Regus, onde ele vai uma vez por semana, 2 vezes por semana e trabalha num ambiente profissional. E você tem como também provar que esse funcionário trabalhou ali. As pessoas têm uma necessidade de ser vistas, né? Isso é uma coisa que, digamos, o home office foi o boom dos os anos 2000, teve o boom do home office, e muito das queixas de quem fazia home office era exatamente não ser visto. Meu chefe não sabe que eu estou trabalhando, o cara acha que eu estou fazendo outra coisa em casa. E sentia falta do ambiente profissional. Então, tendo esse complemento do produto nosso, ele acaba agregando esse valor aí. Você acha que vai, de certa forma, matar o home office? Esse tipo de não produto? digo extinguir não, mas existia muita dúvida sobre a funcionalidade do home office quando você está falando de alguns tipos de função específica. Então, por exemplo, um profissional de criação que está trabalhando com um projeto confidencial, como é que você garante a confidencialidade trabalhando no home office, entendeu? Ou funcionário de banco, eu acho que o pessoal da indústria bancária sabe o que eu estou falando, né? Quem consegue fazer home office quando você trabalha num banco que tem N sistemas de segurança, né? Que é muito difícil. Muitas vezes a pessoa não tem nem computador para levar para casa. Então o que ela fazia quando ela trabalhava de casa é mais um e-mail ou uma coisa assim, mas não efetivamente produzir. Então eu acho que esse movimento de o home office se profissionalizar e automaticamente usar os espaços flexíveis como uma estrutura profissional já montada, eu acho que ele agrega valor. Não que ele vai deixar de existir, mas não sei se vai atender boa parte da população. Qual foi a demanda por esse produto? A demanda para esse produto que eu estava te falando, do cartão,
ela subiu em torno de 30% nos Depois da últimos reforma. meses. Eu não consigo linkar diretamente a reforma, porque ela já vinha subindo um pouco, mas aí também tem muitas ações de marketing, coisa nossa. Mas realmente a gente sentiu um volume maior. Se pega o Q4, né, o último trimestre de 2017, a gente vendeu pelo menos 30% a mais do que o trimestre 3 de 2017. A reforma foi aprovada ali no meio desses 2 trimestres. Agora, falando em reforma trabalhista, vamos falar de outras reformas. Como é que você está acompanhando essas outras reformas que o governo está tentando aprovar e qual a sua opinião sobre elas? Bom, a gente acredita que a economia do Brasil tem muito ainda o que ser feito, né, para que a gente possa efetivamente reconquistar a confiança de investidores e cada vez mais trazer capital para o país e o país crescer, né? Então, toda reforma que seja nesse sentido, ela é bem vista, né? A empresa, por ser uma empresa britânica e listada na Bolsa de Londres, a gente está acompanhando temas até tão grandes quanto a nossa reforma aqui, mas que impactam a empresa como um todo, por exemplo, o Brexit, né? Como todos sabem, a Inglaterra está saindo da Comunidade Europeia e nós somos uma empresa britânica, né? Hoje um cliente assina um contrato conosco na Inglaterra, pode utilizar na Europa inteira e vice-versa, o faturamento pode ser feito dentro de uma mesma comunidade e isso tende a mudar com essa saída. Então, hoje nós já temos acompanhado aí uma dificuldade que é estar alinhados ao Brexit, por ser uma empresa britânica. Então a gente sabe que não é só aqui no nosso mercado, né? Não é só no Brasil que temos dificuldade, não. Né? Em países de primeiro mundo também tem vários temas sendo discutidos a nível de constituinte que a gente precisa estar envolvido e saber como isso impacta no nosso negócio no dia a dia. Vocês pensam em mudar de região? Não, provavelmente não. Provavelmente não. A empresa está constituída há muitos anos em Londres, né? Mas isso realmente assim seria uma decisão do grupo, né? A sede da empresa hoje, a gente tem operações na Suíça, a gente tem operações em Kuala Lumpur, em Barcelona, em Dallas, no México. Então, eu já tenho centros de serviços regionais espalhados para o mundo inteiro. O grupo da IWG é a primeira empresa global das quais eu trabalhei aí em 20 anos de carreira que realmente é global. Para você ter uma ideia, eu rodo o Brasil inteiro, uma operação super grande, com 8 funcionários de overhead, e o resto está tudo em algum lugar do mundo, né? Então, alguém em Manila me atende para fazer meus layouts, alguém em Dallas me atende para fazer meu call center e por aí vai. Isso é bacana, atende o mundo inteiro. Então, dentro do nosso grupo, realmente, a gente fica muito ligado nas mudanças de lei, alguma coisa assim, para estar sempre ligado. Porque uma lei que impacte só o Brasil, muitas vezes ela não impacta só o Brasil, ela impacta todo mundo que faz contrato com o Brasil. Então, por exemplo, uma lei hoje que mude qualquer tipo de coisa em Londres, ele vai impactar o mundo inteiro. Então, a gente está sempre ligado nesses temas. E você, como é que você explica, ou te perguntaram até, Matriz, sobre a situação do país? Sim, com certeza, né? Toda notícia estrangeira sobre o Brasil, ela gera diretamente um questionamento sobre o que isso pode impactar no nosso negócio para o bem e para o mal. O negócio o nosso grupo, o negócio de mercado flexível, ele vai bem quando a economia está crescendo e ele vai super bem também quando a economia está caindo, por incrível que pareça. Pra você ter uma ideia, a gente opera em países como Síria, né, como Iraque, países que estiveram em guerra ou que estão em guerra e que o nosso business vai bem. Porque você tem uma demanda de pessoas, mesmo tem operações na Venezuela e por aí vai. Mesmo em mercados que não estão bem, existe a demanda por pessoas que querem estar em bons escritórios. E geralmente, estar num escritório da Regus ou do Spaces ou de qualquer marca do grupo passa essa segurança para o cliente. Então, toda vez que tem uma notícia, sendo ela boa ou ruim, eu sempre recebo 2 questionamentos lá de fora. O que isso pode ser bom para o nosso negócio e o que isso pode ser ruim para o nosso negócio. Então, a crise imobiliária, que foi o principal ponto que a gente discutiu hoje aqui, ela é boa para o nosso negócio, não necessariamente ruim. Você tem pretensão de trabalhar em outras regiões além do Brasil? Você poderia também abrir outros espaços em outros países? Hoje a gente já opera em 120 países. A América Latina são 16 países. Você toma conta dessa operação? Nós temos uma também? Operação América Latina, né, entre os principais países. São Brasil, México, Chile, Colômbia. Você viaja a América Latina inteira? A gente tem operação em toda. E o que é legal? Por exemplo, o nosso cliente, uma vez que ele é cliente da Regus no Brasil, ele é cliente da Regus no mundo inteiro. Se ele estiver amanhã em Miami e precisou trabalhar num espaço onde tem um Wi-Fi, um café, um espaço profissional, ele vai lá e fala, sou cliente do Brasil, está aqui o meu código de cliente, ele tem acesso. E nós vivemos essa cultura no dia a dia, porque toda vez que eu preciso viajar para um país, eu acabo tendo que usar os centros da mesma forma.
Coincidentemente, eu já fui cliente da Regus no passado, antes de vir trabalhar na Regus, e utilizava os produtos da Regus da América Latina. Você trabalhava onde? Eu trabalhei muitos anos numa empresa americana, um conglomerado americano chamado Johnson Controls, uma empresa de Milwaukee. E aí você usava os E eu usava os escritórios da Regus. Então, por exemplo, eu precisei abrir uma operação na Colômbia. Não queria montar um escritório próprio porque era muito caro. Eu utilizei a Regus para montar minha operação na Colômbia. Então, esse foi meu primeiro contato com a Regus há muitos anos atrás. E foi bem bacana assim, a experiência de usuário. E hoje eu vivo isso. A operação América Latina é bastante grande. É a principal oportunidade hoje em termos de crescimento. Ele está resumido entre América Latina e Ásia, para o nosso grupo. E África também. Vou incluir a África aí. Por quê? Nós temos operação em vários países da África. Inclusive, eu me reporto à mesma região que controla toda a Europa e a África. E tem muita sinergia, por incrível que pareça. Você pega o Brasil, sinergia com Portugal, com Angola, com Moçambique. Eu tenho centros em Angola, centros em Moçambique, clientes falando português aqui e lá, empresas do Brasil querem fazer negócio em Angola e utilizam a base da Regus lá e vice-versa. Essa sinergia é bastante bacana do nosso negócio. Eleições 2018. Como é que você está enxergando? O que você acha que o próximo presidente tem que ter? Acho que como todo brasileiro, a gente acredita que a gente precisa de uma economia mais forte. E, então a gente precisa de pessoas que estejam em Brasília buscando agregar mais valor para a economia como um todo, né? Sim, é difícil dizer um ou outro pré-candidato, até porque a gente não tem nenhuma candidatura oficial e tudo. E dentro do grupo, a gente sempre imagina, voltando naquelas duas perguntas, né? O que isso é bom para a gente, o que isso é ruim para a gente. Qualquer cenário político a gente vai avaliar dessas duas formas, né? Se for um cenário não tão favorável para a economia de investidores, de capital, o que isso é bom para a gente, o que isso é ruim para a gente. Se for um cenário favorável para esses investidores, o que isso é bom para a gente, o que isso é ruim para a gente gente vai jogar nos dois cenários. A beleza desse negócio é poder estar apoiando a economia nos dois sentidos, ela crescendo ou ela diminuindo. É lógico que eu, como brasileiro, eu acho que é o sentimento de todos nós, preferimos apoiando com ela subindo, né? Então, a expectativa é que a gente tenha aí pelo menos novidades, que tenhamos aí bons ares para que 2019 seja realmente um ano melhor. Mas qual o perfil que você acha que tem que ter esse novo presidente? Acho que tem que ter um perfil muito mais desafiador em termos de fazer as mudanças que o Brasil precisa em termos de estrutura, as reformas que o Brasil precisa em todas as linhas, não só previdência tributária, quem sabe, né? Deixar o Brasil mais simples, né? Quem faz negócio no mundo inteiro sabe que é muito difícil fazer negócio no Brasil. Nossa estrutura hoje tributária é muito complicada, né? Eu levo pelo menos algumas horas para explicar para qualquer operação de fora como funciona todos os impostos no Brasil, as variações por município, estado, governo. E em alguns países é tão fácil, né? Você tem um imposto que é dividido já. Então, eu acho que aí tem uma oportunidade. Isso vai facilitar todas as empresas, não só o nosso mercado. Tá ok. Tiago, estamos chegando no final do programa e eu sempre deixo esse espaço para o convidado falar com quem está nos assistindo. Bom, então, o espaço, por favor, é seu. Obrigado. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, falar de um assunto tão atual quanto o espaço flexível e o mercado de coworking. Gostaria de convidá-lo a todos que não conheçam, que vá, dê um pulinho, conheça, tome um café lá conosco, ou em qualquer grande player. Tenho certeza que vocês vão aí aprender um pouquinho mais sobre o que é o espaço flexível e como ele pode agregar valor na sua empresa, no seu negócio. Estamos aí, é um mercado que veio para ficar e que com certeza vai estar apoiando todos aí. Ok, muito obrigado, Tiago. Prazer foi meu. Obrigado. Eu agradeço a presença do Tiago e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.